Olá, boa noite a todos, que alegria, estamos juntos. Mais uma terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Estamos chegando ao final do primeiro mês do ano de 2024. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e com muita alegria todas as terças-feiras nos reunimos para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sempre gosto de lembrar que o nosso estudo do Evangelho ele tem três objetivos. Primeiro, compreendermos melhor a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram, mas também prepararmos aqueles que serão assistidos pela nossa reunião de vibração e irradiação. A nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Nosso estudo do Evangelho, de 8 às 8h30, horário de Brasília, e de 8h30 às 9h30, não é ao vivo, é à distância, é a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, nós preparamos o nosso ambiente e nós vamos juntos com esse objetivo, conhecermos mais a mensagem do Evangelho, conhecermos esse sentimento de amor que Jesus deixou para nós. Então, amigos, nós vamos iniciando a nossa noite cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir amanhã, daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não importa. O que importa é que estamos juntos com esse mesmo propósito. Então, para darmos início à nossa noite, nós vamos abrir aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, benfeitor Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 127. A mensagem 127 tem o título Amargura. E é uma passagem de uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Assim o apóstolo se manifesta: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vejam que mensagem profunda o que Paulo escreve aos irmãos da igreja. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículos 15. Então, amigos, que aqui nos encontramos juntos, nós vamos... Opa, mexi aqui em alguma coisa. Nós vamos vendo agora o comentário de Emmanuel. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. Prossegue Emmanuel. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas?
prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. As sombras, lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas, estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos, nos diz Emmanuel, encerrando a reflexão, guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Amigos, a mensagem 123 do livro Vinha de Luz, Amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículos 15. Amigos que aqui nos encontramos nesta noite, vamos orar. Agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso Mestre Divino, agradecer ao nosso Pai, Criador de todo o universo. E iniciamos mais esse estudo do Evangelho, com alegria em nossos corações, mas também pedimos, Senhor, que esteja sempre junto a nós, para nos auxiliar, para que tenhamos sempre o nosso coração livre da amargura. Aonde estivermos, sejamos nós a levar a paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que bom, boa noite, Tânia Maria, seja muito bem-vinda, Arnaldo Reis, Marli Oliveira, os nossos amigos vão chegando, Marta Verso Rosa, Rita de Cássia, a Eudócia Reis, todos esses amigos e amigas que fazem parte da família do SEAC de Olambra. Então, vamos iniciando a nossa noite, trazendo para o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, a continuidade do capítulo 15. Nós estamos no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Quem, porventura, não teve oportunidade de acompanhar os outros encontros, entrem lá depois no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e procurem na playlist Estudo do Evangelho, vocês vão localizar lá o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e vamos hoje ver o item 4 do capítulo 15. O item 4 tem o tema, o subtítulo, o mandamento maior. O mandamento maior. Allan Kardec selecionou uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34
a 40, e ele vai nos trazendo a mensagem. Mas antes de iniciarmos esse trecho que está em Mateus, nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão, para a nossa lembrança, dois personagens. Qual o significado desses dois personagens? Fariseu e saduceu. O fariseu, ele era membro de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior na sua vida. O fariseu, ele procurava ter aquela aparência, entre aspas, de santo. A sua conduta exterior, ele demonstrava ser uma pessoa muito íntegra, muito pura. Esse era o fariseu, fazia parte de uma seita. O saduceu também era um membro de uma seita judaica. Então, eram duas seitas judaicas. Uma reunia aquele grupo chamado os fariseus, que tinham aquela preocupação dessa santidade exterior. E o saduceu, que também era uma seita judaica, era oposta aos fariseus. Os saduceus eram favoráveis ao helenismo, que era o quê? A cultura grega. Então, os saduceus eles eram muito ligados à cultura grega, principalmente depois de Alexandre o Grande, e cujos membros, os saduceus, os membros dessa seita, pertenciam, em geral, à classe rica. Era uma seita oposta aos fariseus. Os fariseus, a preocupação era demonstrar que eles eram santos. E os saduceus eram de uma classe rica e a preocupação era trazer para o meio dos judeus a cultura grega. Então, nesse título que Kardec dá, o mandamento maior, vem relatando o ocorrido. O que aconteceu nesse episódio? Mas os fariseus, tendo sabido que ele quem? Jesus, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhes esta questão. Então, vejam, os fariseus e os saduceus não se davam muito bem. Duas seitas opostas. Quando eles souberam, os fariseus, que os saduceus foram calados por Jesus, eles, caramba, e agora? Vamos lá também ver se nós conseguimos, já que os saduceus não conseguiram, vamos ver se nós conseguimos deixar esse chamado Messias numa situação difícil, complicada, porque precisamos lembrar que os doutores da lei, aqueles que conduziam a igreja naquela época, que conduziam todos aqueles ensinamentos, eles não simpatizaram com a presença de Jesus, porque Jesus era contrário àquelas oferendas, àqueles cultos exteriores, contrário àquilo tudo. Então, eles queriam um pé para derrubar Jesus. E eles, então, se reúnem. Um deles, que era doutor da lei, conhecia muito profundamente a lei judaica, foi propor-lhe esta questão. E quando a gente fala lei judaica, é aquela lei contida na Bíblia hebraica. Ele vai propor, então, uma questão para Jesus, para o tentar, para ver se ele caía em contradição. Então, chega lá de uma forma educada: mestre, qual o grande mandamento da lei? Qual a grande orientação, qual a grande determinação da lei? A lei o quê? A lei judaica, aquela lei que eles sabiam, decorado. Então, Jesus responde ao doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Atualmente, recentemente, nós já comentamos isso. A gente aprende o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o texto integral era maior, mais profundo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. Prossegue Jesus. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro amar a Deus, acima de tudo. E Jesus diz que é semelhante ao primeiro. Então, amar a Deus e amar ao próximo estão equivalentes aqui. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, nessas duas ordenações, nessas duas orientações. Jesus fala isso para o doutor da lei. O que o doutor queria saber foi perguntar a Jesus qual o grande mandamento da lei. A lei, toda aquela lei que eles estavam habituados a seguir, a saber decorado toda ela. Então, qual era o grande mandamento? Que era para ver o que Jesus ia dizer. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei, toda aquela lei, ele como doutor da lei, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, naquela época, não se falava Antigo Testamento, porque não existia nem não existia o Novo Testamento, eles falavam a Bíblia hebraica, a Torá, a lei ali, e os profetas que se manifestaram, todos aqueles livros que tem lá no Antigo Testamento, através dos profetas. Então, tudo aquilo que estava contido ali seria resumido: amar ao Deus e amar ao próximo. Todos aqueles livros que depois foram separados em mais de 40 livros, resumido simplesmente nisso, só que é simples de falar, mas não é simples de executar. Amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Se muitas das vezes a gente não se ama, já fica difícil amar o próximo. E amar a Deus, que é um ser que a gente ainda não consegue nem ter essa compreensão do que seria Deus, se torna também, muitas das vezes, um desafio. Mas Allan Kardec, mediante esse texto que está em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, Kardec faz agora os seus comentários. Ele diz o quê? Porque temos que lembrar que o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos vendo já há algumas semanas, é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Lembrando, mais uma vez, nós já comentamos sobre isso, na época, a igreja dizia: fora da igreja não há salvação. Então, quem não fosse seguidor da Igreja Católica, não fosse, fizesse parte da igreja, entre aspas, ele não seria salvo. Ele poderia ser uma pessoa ótima, mas se ele não fosse da igreja, ele já estava condenado ao fogo do inferno.
Kardec, com seu bom senso, disse: isso não pode ser assim. Então, se uma pessoa não teve nem a oportunidade de conhecer a religião católica, por ele viver numa região onde não chegou essa religião, como então a pessoa vai o quê? Ele não vai ter oportunidade? Não. Agora, a caridade, sim, porque a caridade todos nós podemos praticar, independente de ter ou não religião, independente de sermos ricos, de sermos pobres, não importa, nós podemos praticar a caridade. E eu, inclusive, sempre gosto de frisar que nós achamos que caridade, em geral, quando fala de caridade, a gente pensa logo que é dar um dinheiro, é dar uma roupa, é dar uma cesta básica. Mas a caridade, como nós já vimos aqui nos nossos encontros passados, ela é muito mais do que isso. A caridade material é muito mais fácil de ser praticada do que a caridade moral. Kardec dá esse título ao capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Então, ele agora vai fazer os comentários em cima do texto de Mateus. Caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Tal caminho único. Sermos caridosos, mas ao mesmo tempo humildes. Porque se eu faço a caridade, mas com prepotência, com orgulho, com vaidade, diminuindo o outro, humilhando o outro, já não é uma caridade pura, verdadeira. A caridade verdadeira, ela é acompanhada do amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele é acompanhado da humildade. Porque aquele que ama, ele é humilde, ele não faz exigências, cobranças, não humilha o outro, não menospreza o outro. Caridade e humildade. Tal a senda, tal caminho único, coloca Allan Kardec, da salvação. Prossegue ele. Egoísmo e orgulho, tal a perdição. E o que é que nós presenciamos ainda hoje, afinal de contas, nosso planeta está cheio, né? Mais de 8 bilhões de encarnados, tendo essa oportunidade, Deus permitiu acelerar essas reencarnações justamente para que nós, espíritos ainda imperfeitos, possamos aproveitar essa chance. Mas o que é que a gente percebe ainda? O egoísmo e o orgulho muito presentes. Desde, às vezes, de uma criança pequena. Nós já vemos essa manifestação, porque a criança, o bebezinho, o corpo é novo, mas o espírito não. E, por outro lado, a forma, muitas das vezes, como essas crianças são educadas, elas são orientadas pelos pais, exacerba mais ainda o egoísmo e o orgulho. O cuidado que os pais precisam ter na educação desde tenra idade, para não permitir que aquele espírito que está ali sob a sua responsabilidade, ele desenvolva, se sobressaia mais ainda do que ele já trouxe esse germe do egoísmo e do orgulho. E dependendo da maneira como ele é educado, não divida nada. Esse brinquedo é seu. Você é muito mais inteligente do que ele, você não deve ter amizade com aquele ali que não tem a mesma condição intelectual sua, enfim. Então, o egoísmo e o orgulho, diz Kardec, é a perdição. Prossegue. Este princípio se acha formulado nos seguintes
precisos termos. Amarás a Deus, repetindo o que nós acabamos de ver. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amar de uma forma incondicional. É um exercício. Porque quantos de nós, às vezes, eu creio em Deus, quando eu tenho alguma dificuldade, eu recorro a Ele. Só que nós sabemos que nem sempre o que nós desejamos é o que nós vamos receber. E dependendo do momento, dependendo da situação, a pessoa passa do amor ao ódio. Não, Deus não existe. Não é possível, porque como que Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Eu estou de mal com Deus. Não perdoo, não quero saber. Ele permitiu essa dor, Ele permitiu que isso acontecesse. Então, eu não quero mais esse relacionamento com Deus. Porque, na realidade, ainda não era um amor real, verdadeiro, aquele amor ágape. E como nós vemos, muitos relacionamentos afetivos que a pessoa diz que, nossa, eu faço de tudo, daria a minha vida, eu amo, como que eu amo? E no dia seguinte, aquele amor se transforma em ódio. Então, na realidade, não era amor, porque o amor, ele nunca vai se transformar em ódio. Se nós realmente amamos, nós vamos saber perdoar, nós vamos saber relevar, não vamos odiar, querer vingança, querer prejudicar o outro. Que amor é esse? Infelizmente, como nós vemos isso, ainda a violência dentro do lar, que amor é esse? Não é amor. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mas prossegue o nosso codificador. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. Jesus, quando ele fala ali para o doutor da lei, aí ele acrescenta o quê? E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Um não fica separado do outro. Jesus deixou bem claro isso. É o que Kardec nos relembra. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Qualquer prejuízo que eu possa acarretar ao próximo é como se eu estivesse fazendo com Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Kardec, ele vai reforçar esse ensino, essa máxima, esse ensino. Então, antes de falarmos a máxima que Kardec nos traz, ele coloca: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, porque se eu amo a Deus, eu preciso ser caridoso e humilde. E quem é o próximo? Nós já vimos isso aqui também nos nossos encontros passados. Mas o próximo é todo aquele que está à nossa volta, toda a humanidade é o nosso próximo.
todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos criados por Deus. Então, o próximo é qualquer um que estiver precisando e que eu tenha condições de estender a mão. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Vejam que mensagem linda, linda. E ele complementa com essa máxima, encerrando a nossa reflexão da noite de hoje. Fora da caridade não há salvação. E o que seria essa salvação? A salvação não é esse céu eterno que muitos ficam imaginando. Eu vou morrer, eu vou ser salvo, então eu vou para o céu, um céu eterno. Não, é a salvação das nossas próprias imperfeições, porque à medida que nós aprendemos a amar, nós vamos mudando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é muito fácil colocarmos uma máscara. Hoje, então, com todos os recursos da ciência, nós podemos colocar aquela máscara, fazer uma cirurgia, colocar várias coisas, e, nossa, como que fulana mudou. Isso é uma mudança exterior, como do fariseu que fazia questão de ser aquela aparência exterior de santo. Mas a mudança interior é essa mudança que vai fazendo com que a gente deixe para trás as nossas imperfeições, essa que é a verdadeira salvação. Então, amigos, cumprimentando também aqui a Flávia Soares, o Roberto Luiz Iscarano, e com muita alegria, agradecendo o carinho de todos vocês. Faltam apenas 3 minutinhos para as 20h30, horário de Brasília. Então, amigos, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, não é ao vivo, é à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Vamos encerrando, lembrando que domingo é o nosso Evangelho no Lar. Saúde e paz para todos vocês, e anotem aí o número do nosso WhatsApp, mas antes, lembrando mais uma vez, visitem o nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, cursos, palestras, todos separados em playlist de fácil acesso. O DDD do nosso WhatsApp, o DDD é o 19 e o celular 99-456-4473. 19-99-456-4473. A paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Nos despedindo aqui dos amigos do Facebook. Um beijo.